Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro bem poderoso do Paul David Tripp, chamado Instrumentos nas Mãos do Redentor. Sabe, ele toca numas questões que, no fundo, todo mundo já se fez em algum momento. Por que é tão, mas tão difícil mudar de verdade? E será que existe um jeito de fazer essa mudança durar? Pois é, vamos direto ao ponto. A grande pergunta que o livro joga na mesa é essa aí. Por que mudar de verdade parece uma batalha tão grande? Todo mundo conhece essa história, né? A gente decide que vai ser diferente, se esforça pra caramba, mas quando pisca, lá estão os velhos hábitos de volta. É uma luta que conecta todos nós. E essa dificuldade toda não é abstrata, ela aparece em áreas bem reais da vida. O livro cita alguns exemplos que, olha, aposto que muita gente vai se identificar. Um casamento que parece que empacou, o peso de um passado que machuca, aquela compulsão que parece impossível de largar, ou, de forma até mais simples, sabe? Aquelas boas intenções que acabam em frustração, as promessas que a gente quebra. Mas, para a gente encontrar uma solução de verdade, a gente precisa de um diagnóstico certo. E o livro argumenta que a maioria das tentativas de mudança falha porque elas não vão fundo o suficiente. Então, vamos dar uma olhada no diagnóstico que ele propõe, lá no coração do problema. A palavra-chave aqui é pecado. Mas calma, não no sentido que a gente costuma pensar, tipo uma listinha de coisas erradas que a gente faz. O livro define o pecado como uma condição, algo que está na nossa natureza. É uma coisa que vem antes de qualquer experiência que a gente tenha e que acaba contaminando tudo. O que a gente pensa, o que a gente deseja, o que a gente fala e faz. E essa condição se mostra de três maneiras. Primeiro, a rebelião. É aquela tendência que a gente tem de querer fazer as coisas do nosso jeito, de quebrar as regras. Depois vem a tolice. Aquela convicção de que a nossa visão das coisas é a melhor, que a gente sabe o que é bom. E por fim, a incapacidade. Essa é dura. É quando mesmo querendo com toda a força fazer o que é certo, a gente simplesmente não consegue. É bem aquilo que o apóstolo Paulo descreveu, sabe? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. E essa citação do autor, nossa, ela resume tudo de um jeito muito direto. O ponto é o seguinte: se o problema está na nossa própria natureza, não tem como escapar. Ele vai marcar tudo o que a gente é e faz. E aí, nenhuma técnica de autoajuda, nenhum sistema consegue chegar na raiz do problema. Certo. Se o diagnóstico é tão profundo assim, qual é a solução? É aqui que a análise dá uma virada de 180 graus. A resposta que o livro apresenta é radicalmente diferente do que a gente costuma ouvir por aí. E olha só que contraste poderoso. O mundo geralmente nos oferece sistemas, técnicas, princípios. No fundo, é autoajuda. O livro vira essa lógica de ponta cabeça. Ele diz que a resposta não é um o quê, mas um quem. Não é um sistema, mas uma pessoa. Não é sobre se ajudar, mas sobre ser resgatado. E aqui está a tese central, bem clara. A esperança real, a esperança de uma mudança que dura, não vem de um conjunto de regras ou de um método. Ela vem da pessoa e da obra de um Redentor, Jesus Cristo. Essa é a base para todo o resto. Ok. Se a solução é uma pessoa, como é que essa mudança acontece na prática? Como Deus faz essa transformação acontecer? Vamos entrar agora na metodologia que o livro apresenta. A própria capa do livro já nos dá a maior pista. A grande ideia é que Deus usa pessoas. Sim, pessoas comuns, com todas as suas lutas e imperfeições, como instrumentos nas mãos dele para ajudar a transformar outras pessoas. Ou seja, a gente não é só o alvo da mudança, a gente também é parte do processo. E esse modelo está por toda a Bíblia. Deus usando gente comum, gente improvável, para fazer coisas extraordinárias. Pensa só, Moisés, que era um assassino, Davi, um pastorzinho, Pedro, que negou Cristo. E isso muda tudo. Significa que ajudar os outros não é uma tarefa só para especialistas ou pastores. É um chamado para todo mundo o tempo todo. A ideia é que a igreja funcione como um corpo mesmo, onde cada pedacinho é vital para o corpo inteiro crescer saudável. Agora, para a gente ser um instrumento eficaz, a gente precisa entender a principal ferramenta que Deus nos deu, a palavra dele. Só que o livro defende que o jeito que a gente usa essa ferramenta faz toda a diferença. Muitas vezes, a gente trata a Bíblia como se fosse uma enciclopédia espiritual. A gente está com um problema, aí corre lá, procura um versículo que se encaixe e pronto. Mas essa abordagem é toda centrada na gente e nos nossos problemas. O livro propõe um outro olhar, ver a Bíblia como uma única e grande história de redenção, onde o centro não é a nossa felicidade, mas sim Deus e a sua glória.
E para explicar isso, o autor usa uma metáfora que eu acho sensacional, a do vergalhão. Sabe aquelas barras de aço que ficam dentro do concreto para dar força e estrutura? A ideia é que existem grandes temas que correm por toda a Bíblia, do começo ao fim, dando unidade e força para essa grande história. E são basicamente 3 temas que formam esse vergalhão. Primeiro, a soberania de Deus. A certeza de que Ele está no controle de tudo, o que nos traz uma paz incrível, mesmo no meio do caos. Segundo, a graça. É o perdão de Deus e o poder que Ele nos dá para fazer o que a gente jamais conseguiria sozinho. E terceiro, a glória de Deus. Entender que o propósito final da nossa vida é muito maior do que nós mesmos. Quando a gente entende esses 3 pontos, o jeito que a gente encara nossas lutas e a nós mesmos muda completamente. Então, juntando todas essas peças, qual é a grande lição que a gente tira? O que fica no final? É basicamente uma mudança radical de paradigma, um jeito totalmente novo de ver nossa vida e nossos relacionamentos. A mensagem final é esta: ajudar os outros não é um programa de igreja, não é um evento marcado, é uma vocação, é o jeito como a gente vive. Aquele café com um amigo, a conversa no trabalho, o jeito que a gente lida com a nossa família, tudo, absolutamente tudo, se torna uma oportunidade de ser um instrumento nas mãos do Redentor. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. E se os nossos relacionamentos, todos eles, não forem só um acaso? E se cada um deles tiver um propósito muito maior do que a gente imagina? Fica aí o pensamento. Obrigado pela companhia e até a próxima!